dor na região cervical, formigamento nos braços, nas mãos, sensação de pesar e muita dormência. Também uma certa dificuldade para movimentar o pescoço. Esses são alguns dos sinais e sintomas da dita hérnia de disco cervical. E aí você pode colocar tudo num balaio só, as degenerações, os bicos de papagaio e uma série de situações. Se você tem dor cervical e tem o diagnóstico de hérnia de disco, então o vídeo do exercício e lesão de hoje é para você. Vamos comigo! O meu nome é Murilo José Tambosi, eu sou fisioterapeuta, sou osteopata, sou ortomolecular e eu ajudo as pessoas através do meu canal do YouTube a abrir os seus olhos em cima daquilo que causa realmente o problema delas. Se você me acompanha na internet, você vai ver que eu vivo falando da causa primária, do começo do problema, do como tratar o começo do problema. Já são mais de 7 anos que eu vivo falando e tratando em cima disso. E no vídeo de hoje trouxe para vocês o tema sobre hérnia de disco, hérnia cervical, principalmente hérnia cervical, e um exercício orientado e um não muito orientado, ou o que é o ideal fazer e o que não é o ideal fazer, ok? Se você chegou nesse vídeo, então ele é para você. Antes da gente começar o vídeo, obviamente eu vou te pedir para ajudar o canal se inscrevendo nele. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você acha que dá para entender, aprender, desenvolver uma saúde melhor através daquilo que eu ensino, faz a gentileza, clica no botãozinho de se inscrever aqui embaixo, ativa o sininho para você saber quando os vídeos novos chegam. E mais importante do que isso, você tem que compartilhar isso com as pessoas. Toda vez que você compartilha com outra pessoa, você traz essa pessoa para dentro do canal, ela vai entender um pouco mais da saúde dela, eu garanto que ela vai começar a melhorar a saúde dela e isso tem mérito seu também, tá bom? Não seja egoísta, dê também um joinha ali, porque se você dá um joinha, o algoritmo do YouTube ele entende sim que você gostou desse conteúdo e distribui para outras pessoas. Não é porque você fica guardando isso para você, tá bom? Vamos lá. Bom, pessoal, hoje eu separei aqui para vocês então o tema hérnia de disco e várias coisas vieram na minha cabeça. Fiz até uma pequena colinha aqui para poder ter uma luz do que falar para vocês. Primeira coisa, eu quero que vocês entendam o que significa e fazer uma grande divisão entre duas situações, o que é uma estrutura acometida e o que é uma função acometida, tá bom? Vamos lá. Hérnia de disco, a maioria das pessoas já conhece, sabe que é uma degeneração do disco. A degeneração quer dizer que ele gastou. Mas por que algumas pessoas, Murilo, ele gasta mais rápido e outras ele gasta mais lento? Por que algumas pessoas têm a coluna de 40 anos e tem 40 anos e outras pessoas têm uma coluna de 40 anos, mas tem 25 anos de idade cronológica? Isso é uma pergunta importante que você deve se fazer. Então a hérnia de disco ela é resultado, ela não é causa, ela é resultado de um desequilíbrio biomecânico que aconteceu naquele segmento. No caso que a gente está falando do vídeo de hoje, pessoal, da cervical. Então você tem lá o movimento das vértebras, né, fazem vários movimentos, e esses movimentos existem uma biomecânica, uma forma com que elas se organizam. Vamos imaginar aqui, eu vou pegar meu carimbo, imagine que esse carimbo aqui ó, é a sua vértebra na cervical. E existem músculos aqui conectados nela e existem outras estruturas ao redor chamadas de ligamentos. Os ligamentos, a cápsula articular e tudo mais. Tudo isso, pessoal, trabalha de uma certa forma a manter esse segmento móvel num eixo. Perceba que eu não estou fazendo isso com ele. Ele está aqui e ele está fazendo isso. Ó. Entendeu? Então, alguém está mantendo ele aqui e evitando que ele faça isso ou isso. Por que eu estou explicando isso para você? Porque a hérnia de disco, a degeneração cervical, como eu falei, ela é resultado da perda desse mecanismo ou do desequilíbrio, da disfunção desse mecanismo de equilíbrio do segmento vertebral, que faz ele forçar num ponto ou em outro ponto e gastar mais. No momento que ele gasta, ele degenera, aí sim você tem um prejuízo estrutural. Então agora eu vou dar um exemplo para vocês para explicar essa diferença entre estrutura e função. Quando você pega a vértebra, vamos voltar para o carimbozinho aqui. Quando você pega essa vértebra e você olha para ela, olha, ela é quadrada. A estrutura dela é quadrada. Agora, essa vértebra, ela gira para a direita e não gira para a esquerda. Ela é uma vértebra quadrada. A estrutura está normal, mas a função está prejudicada. Entendeu? E você pode ter uma vértebra como essa sem um pedaço, vamos falar assim, ó, sem um pedaço, né? Uma vértebra que está danificada, que está degenerada, hérnia de disco, bico de papagaio, osteófito marginal, degeneração, né? Nodos de Schmull, enfim. Você pode ter uma vértebra que tem todas essas alterações estruturais e ela estar móvel? Pode. Então você tem uma doença, que é uma hérnia de disco, mas a função está preservada. E isso tem a ver com a dor, Murilo? Exato. Dor é um terceiro ponto. Não tem necessariamente relação com isso.
Eu vou entrar nesse mérito, fica tranquilo. Então você pode ter isso. Como também você pode ter uma estrutura perfeita, bonitinha, certinha, completa. Vamos montar aqui de volta. Perfeita, bonitinha, que está travada para um lado. Isso é uma disfunção. Então, quando você tem um prejuízo do movimento do segmento vertebral, é chamada de disfunção. Quando você tem um prejuízo na anatomia e na estrutura daquele segmento, é uma doença. Dizia o professor Steele, fundador da osteopatia, que a estrutura governa a função. Então, sempre que houver uma alteração de estrutura, provavelmente vai haver alteração de função, mas nem sempre. E mesmo que exista, ela pode estar muito bem adaptada a você. Tá bom? Esse é o primeiro ponto. A segunda coisa que eu quero explicar para vocês é o que não se deve fazer. O que não se deve fazer. Se você tem hernia de disco, se tem degeneração, já existe um desequilíbrio daquela articulação, certo? Já existe um desequilíbrio. Se você fizer atividades que promovam aquele desequilíbrio, você vai piorar ela no longo do tempo. E se você fizer exercícios que estabilizem aquilo, você vai melhorar aquele quadro, mesmo sem saber qual é a causa. Porque isso é importante. Quando você tem uma hernia de disco, como eu falei, ela é sequela de um problema. Então você precisa descobrir qual é a causa dele. Se ela é sequela, ela não é causa. E se você descobre a causa e trata, ela para de agravar, ela para de gerar sintoma. Dor, no caso, certo? Isso é muito importante você entender. Então vamos dar um exemplo. Você tem lá uma hernia de disco bem degenerada, bem compressiva, bem alterada. Porém, o movimento dela está livre e o paciente não tem dor. Porque dor não está ligada só a isso. Assim como você pode ter dor na cervical, fazer uma radiografia, não tem hernia de disco, não tem degeneração, não tem estenose medular, não tem nada, mas tem dor cervical. Essa dor vem de outro lugar. Por isso, nesse vídeo, pessoal, eu não estou me atendo a falar de dor cervical. O vídeo é sobre hérnia cervical. Eu sei que é estranho, mas não é a mesma coisa, tá? Se você quer saber sobre dor cervical, escreve aqui nos comentários para mim. Deixa um comentáriozinho, eu tenho o prazer de explicar sobre todas as possibilidades de dor cervical, como que você pode entender uma dor cervical. É um assunto bem mais complexo. Agora, se você recebeu o diagnóstico de hernia de disco, o vídeo é para você e acompanha comigo. Aproveita, não esquece, deixa o joinha ali para a gente contribuir para o canal, dá uma curtida, não vai te fazer mal nenhum, vai ajudar a gente a compartilhar isso aqui, tá bom? E compartilha o conteúdo. Bom, o que não se deve fazer, mas o que não é indicado? A primeira coisa que eu contraindico as pessoas a fazerem é principalmente alongamento passivo. Se você pegar a sua mão e fizer isso aqui, ou fazer isso aqui, ou fazer isso aqui, em cima de uma lesão degenerativa, estrutural, como hernia de disco na cervical, você, com toda certeza, você vai agravar a lesão ao longo do tempo. Talvez não na primeira vez, não na 10ª vez que você vai fazer, mas você vai agravar. Essa é a primeira coisa que você não deve fazer. A segunda coisa que você não deve fazer, pessoal, é ficar parado. A ausência de exercício físico, ela é deletéria. Ela é deletéria. Então, exercício físico é necessário. A terceira coisa que você não deve fazer, isso é fundamental, eu acho que é um dos pontos mais importantes, é considerar que porque é um problema físico, problema mecânico, articular, ele não tem relação nutricional. Isso é um erro brutal, brutal. Você é o que você pensa e o que você come. Então, se você tem algum hábito alimentar ruim, você come alimentos pró-inflamatórios, você come muito leite, muito nata, muito requeijão, muito glúten, muita porcaria industrializada, você vai viver com processos degenerativos, porque a qualidade dos seus ossos vai ser ruim. Toda vez que você inflama o seu corpo, você não absorve os nutrientes adequados, o seu osso ele empobrece. Percebeu? Então, uma das coisas que você não deve fazer são essas. Talvez seriam esses os três pontos. Exercícios de alongamento passivo são ruins, o sedentarismo, a ausência de exercício é tão maléfico quanto, e a má alimentação, o mau metabolismo, a má absorção de nutrientes. Tá bom? Mas se você chegou até aqui no vídeo e você quer saber do exercício que eu indico, a atividade que eu indico para você fazer em casa, um tratamento, coisa de poucos minutinhos para vocês, e eu vou ensinar. Então, se você tem dor cervical, desculpe, se você tem hérnia cervical, você sabe que a dor que você sente vem dessa hérnia, você já teve alguém, um fisioterapeuta, um médico, alguém que orientou para você que aquilo ali é um problema estrutural e precisa da sua atenção, e você quer promover exercícios para estabilização, eu vou te ensinar alguns exercícios sim que vão te ajudar. Vou tirar aqui meu óculos e vou te explicar. O primeiro deles é para evitar que essa estrutura da cervical, essa curva da cervical seja perdida, a curva da cervical seja perdida, e também para fortalecer uma musculatura profunda que está aqui na frente do pescoço, mais ou menos aqui, ó, só que lá dentro. E é muito simples, eu vou fazer de lado para vocês verem. Eu quero que você faça o seguinte, imagina que a sua cabeça está reta como a minha, certo? Você vai fazer uma pequena extensão da cabeça, levantando um pouco o queixo. E aí você pega os seus polegares e sustenta o seu queixo dessa forma. E nessa posição você faz força com o queixo para abaixar ele.
Então você segura aqui, ó, tanto faz como você vai segurar, ó, apoia ele ali, cabeça um pouquinho para cima, percebeu? Não é exagero. É só aqui e faz força para baixo, ó. Conta até 3 e para. De novo, você faz de novo, ó. 1, 2, 3 e para. De novo. 1, 2, 3 e para. Quantas vezes, Murilo, é ideal fazer? Faça 10 vezes, pausa um minutinho, faz mais 10 vezes. Isso vai ativar de forma isométrica a musculatura profunda da cervical e vai estabilizar a cervical. Esse é o primeiro exercício. O segundo exercício é uma mobilização. O primeiro foi isométrico, esse é uma mobilização. E aqui um detalhe importante. Você fazer exercícios que promovam uma alavanca pura, como essa daqui, sobrecarrega muito a articulação. Então eu sugiro que você combine. Então eu vou combinar da seguinte forma. O exercício é bem simples. Você vai abaixar a cabeça, inclinar e girar para o lado direito, até o máximo que você pode. Esse é o meu máximo. Percebe? Ó, baixa, inclina, inclina e gira. Percebe que ela está inclinada, ela não está só girada, não é só isso aqui. É inclinada, ok? Isso é importantíssimo, tá? Tem que inclinar. Ó, ok? Inclinou. Quando você tem que bater a orelha no ombro, mais ou menos. Chega lá no final do movimento, ó, o meu final é aqui. E aqui no final você faz 15 vezes um movimento bem curtinho de ir e vir. Olha só. 1, 2, 3, 4, ok? Faz lá 15 vezes, ó, no final do movimento. Basicamente eu estou aumentando os padrões de movimento. Murilo, mas se minha hérnia for para lá de cá, se for para lá, isso não vai agravar? Por isso que eu digo para as pessoas que o exercício físico ele é complementar, ele não é necessariamente terapêutico, né? Então você precisa saber um pouco mais sobre a sua lesão. Mas nas piores das hipóteses, se você fizer para cá e sentir muita dor, você suspende e faz só para o outro lado. Mas mesmo assim não é indicativo. Ó. Eu já estou orientando exercícios que eu sei que não vão ser necessariamente agressivos para você, mas faça o movimento e você vai sentir que te alivia. Ó. 15 vezes para cada lado, tá bom? Não precisa fazer mais de uma série basta, ok? Esse exercício de rotação com inclinação e flexão é muito benéfico. O outro é aquele isométrico. O último exercício para vocês fazer é sobre estabilização cervical também. E é muito parecido com o primeiro, só que ele faz um movimento completo. Então o que você vai fazer? Ó? Você vai ficar de lado de novo, o movimento é só esse aqui, ó. Para baixo, para trás e para dentro. Então, ó. Para baixo, para trás e para dentro. Eu usei minha mão para guiar vocês, mas não é ela que faz o exercício, tá? Se você fizer um exercício ou dois em flexão da cabeça e um exercício pelo menos combinando rotação e inclinação, já está de bom tamanho. É claro que existem N exercícios para você fazer, existem terapias, métodos, técnicas, conceitos para se tratar. Não é desse jeito que eu trato um paciente. Eu trato o paciente com técnicas manuais, com abordagens diferentes, eu dou a suplementação para melhorar a hidratação do disco, para nutrir a coluna, para melhorar os ossos. Eu faço um tratamento mais holístico. Mas o vídeo de hoje não é sobre como eu trato. O vídeo de hoje é um exercício e lesão, o que você não deve fazer e o que você deve fazer. Se você ficou com dúvida sobre o conteúdo que eu falei hoje, quer me mandar alguma dúvida, uma mensagem, toda semana eu abro quase que diariamente uma caixinha no meu Instagram. Clica no linkzinho no card, acessa o arroba que está aqui em cima em algum dos dois lados, vai lá no Instagram, me segue, acompanha o conteúdo que eu posto lá e deixa na caixinha dos stories a sua dúvida sobre lesão cervical. Lembrando, se você tem hernia de disco, a indicação é essa aqui, hernia de disco cervical. Se você ficou com mais dúvidas, não se atenha, manda comentários aqui embaixo, eu faço questão de responder. Quase que uma vez por semana, ou a cada 15 dias, eu respondo todo mundo do YouTube na medida do que eu consigo, tá bom? No mais, muito obrigado.